Da vida pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Diego. Eu tô aqui de bobeira com vocês, cara. Franjinha da Turma da Mônica é muito esculacho. Eu fui pesquisar quem era o Franjinha, que eu não lembrava, né? Eu não lembrava quem era a Franjinha da Turma da Mônica. Eu até botei um topete aqui pra ver se eu ficaria melhor. Cara, Franjinha da Turma da Mônica aloprou muito, muito. Cara, eu já não sei nem mais quem eu sou, né? Pra você que tá me vendo pela primeira vez, eu acho que meu nome ainda é Diego. Tô até postando aqui, porque, mano, não é possível. Franjinha da Turma da Mônica me pegou muito, né? Mas fique à vontade, né? Já rolou Gugu, filho do Gugu, Lecha, Xuxa, Sasha, né? Eu já tô pica-flor, tem tudo aí, né? Você fica à vontade. David Brasil. Aí já é muito esculacho, Nini, pelo amor de Deus, não. David Brasil já é demais. Cara, legal, né? pô, daqui a pouco eu não sei mais o que fazer. Vou deixar aqui, vou fazer uma enquete máxima, tipo, chama do que quiser. Pô, Caleb, parece mesmo David Brasil? Não, espero que você esteja falando do Franjinha. Já acho melhor o Franjinha. Cara, David Brasil é muito esculacho. Não, David Brasil não. Pô, gente, não é possível. Não é possível, não é possível. Ó, tava bom na época do Pica-Flor, tava bom na época... Cara, eu era feliz no Gugu e não sabia, tá? Eu era feliz na Multiverso Diego Dias, perfeito. Fiquem à vontade, então, o que você quiser eu tô dentro, tá? Você pode me chamar do que você quiser, né? Porque eu já nem sei mais meu nome. Meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma quinta-feira juntinhos aqui. Hoje, tu já viu o spoiler, né? A gente vai falar de um momento da literatura. Vejam que eu não falei movimento, nem escola literária. Eu falei de um momento da literatura que fica conhecida como pré-modernismo. Beleza? Vamos entender esse pré-modernismo no nosso TBT. Cara, parece que foi ontem, mas olha quanta coisa a gente já percorreu. A gente começou lá atrás... no capítulo 8, semana 8, a falar de o quinhentismo, né? A falar daquele movimento que seria vinculado ao descobrimento, né? A invasão portuguesa ao Brasil. E olha quanta coisa a gente já percorreu. Quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. E hoje a gente chega no momento que não é uma escola literária. Eu quero deixar isso claro para vocês. Mas sim um período de transição, um momento prévio, um momento de preparo ao modernismo que a gente vai chamar de pré-modernismo. Já começou a fazer sentido na sua cabeça? Eu ainda não estou falando do ano de 1922. Ainda não. O ano de 1922, tu já sabe, né, que acontece lá no Teatro Municipal de São Paulo. A Semana de Arte Moderna, né, em fevereiro de 1922, e isso é um marco inaugural, né, exatamente o que vai dar origem técnica ao que a gente vai chamar de modernismo. Mas isso é um rolê mais pra frente. Hoje, a gente começa a preparar o terreno. Gente, o modernismo não vai acontecer da noite pro dia. Essa ideia de trazer para a literatura, trazer para a cultura elementos nacionais, elementos tipicamente vinculados à brasilidade, não vai acontecer da noite pro dia. Eu preciso preparar esse terreno. Eu preciso de um momento prévio que eu vou chamar de pré-modernismo. Então, tecnicamente, a gente vai entender esse pré-modernismo como um movimento de transição literária. E esse movimento de transição literária, há uma palavra que vai resumir bem esse movimento, que vai ser o sincretismo literário. O
que vem a ser sincretismo? É uma mescla de influências de literatura. Então eu vou ter influências do realismo, do naturalismo, do simbolismo, do parnasianismo, tudo isso mesclado com um ingrediente a mais, que é o ingrediente que faltava para a nossa cultura, a brasilidade. Pô, é até chato falar nisso, né? Porque, reparem, a gente tá desde 1500 até final do século XIX, a gente adota aqui como marco do pré-modernismo o ano de 1902, 1902, né? A gente ficou tantos anos, de 1500 até 1900, copiando o modelo europeu de arte. Não é verdade? Lembra que a gente, quando começava a falar de um movimento literário, eu sempre trazia para você o contexto europeu. Lembra disso? Revolução Francesa lá no Romantismo, Revolução Industrial no Realismo, não é verdade? As ideias iluministas lá no Arcadismo, Reforma e Contra-Reforma no Barroco. Então a gente sempre entendia que a literatura nacional, a arte nacional, era exatamente uma cópia do modelo europeu. Agora, a gente começa a incrementar a nossa literatura, a adicionar o ingrediente que nos define enquanto identidade, que é a brasilidade. Então, o pré-modernismo vai ser esse momento, né, de transição da literatura, um preparo para o que está por vir, né, tendo ali manifestações de vários movimentos literários, características, né, de vários movimentos literários juntos, que a gente chamou aqui de sincretismo, mas com o ingrediente principal, que é o início de uma tentativa de trazer à tona um Brasil real. Uma literatura que começa a falar da nossa brasilidade de forma crítica. Vale mensurar que uma escola literária já falou sim da nossa terra. Essa escola literária foi o romantismo, mas falava-se do Brasil de uma forma muito idealizada. O romantismo, enquanto escola literária, olha o nome, é uma romantização, é uma fantasia, é uma idealização da realidade. Quando tínhamos lá em Gonçalves Dias a canção do exílio, pô, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Eu estou exaltando a terra natal, eu estou valorizando a terra natal. Agora não. Eu começo a adicionar um ingrediente que é o nacionalismo crítico. É uma tentativa de trazer para a arte, trazer para a cultura, trazer para a literatura um pensamento, uma reflexão crítica por meio da arte literária. Beleza? Então vamos começar a organizar esse rolê? Mas só para você sentir o gostinho da aula de hoje, olha o que já pinta aqui pra gente. Um milzão envolvendo o pré-modernismo. E tu já sabe, quando pinta o mil na tua tela, é sinal de que este conteúdo que nós vamos ver na aula de hoje vai ser um suporte para repertório sociocultural na tua redação nota 1000. E eu já te adianto, olha que maravilha, em primeira mão para você, tá? A gente vai ver aqui uma redação que usou o pré-modernismo, um livro específico do pré-modernismo, já já você vai ver qual é, na redação do ano passado, que falou sobre valorização de povos e comunidades tradicionais, que muitos de vocês, inclusive, fizeram essa prova do Enem, ou como treineiros, ou já como aspirantes a uma vaga no SISU, não é verdade? Então, o tema de redação do ano passado, desafio para valorização de povos e comunidades tradicionais no Brasil, uma nota 1000, das 19 foram pouquíssimas, né? Caraca, dos 3 milhões de brasileiros inscritos, somente 19, né, chegaram à nota 1000. E desses 19, uma redação a gente vai ver hoje aqui na nossa aula que envolve exatamente o pré-modernismo. Então já se prepara que a aula de hoje é babado. Beleza? Vamos começar a organizar então a bagaça, vamos começar a organizar o rolê, definindo, colocando aqui uma cartilha para esse pré-modernismo. Se liga só, o pré-modernismo não é uma escola literária, beleza? Mas sim uma forma didática de agrupar alguns autores cujas obras foram produzidas no início do século XX, finalzacíssimo do século XIX, iníciozão do século XX. Como eu te disse, o marco ali temporal didático vai ser o ano de 1902. Beleza? Mas que não se inseriram em nenhum movimento literário vigente à época. O pré-modernismo é, na verdade, um período de
transição literária. Não vamos chamar de escola literária, e sim de transição literária. É como se fosse um tapete vermelho para o que está por vir, que é exatamente o modernismo no Brasil. Beleza? Falar que o pré-modernismo não é uma escola literária significa dizer que não havia uma cartilha, um projeto estético previamente estabelecido, a ser cumprida, né? Não tinha lá características, como a gente faz em toda aula, né? Características do naturalismo, características do arcadismo. Não tinha isso. Porque os escritores estavam nesse momento de sincretismo. Eles estavam nesse momento de transição. Então a gente percebe a ideia de que esses escritores estavam numa temática livre para trazer à tona esse Brasil real. Beleza? Porém, isso não anula a chance de que as obras pré-modernistas possam conversar, possam dialogar entre si, sobretudo no quesito falar sobre o Brasil. A gente vai ver que 5 escritores aqui se destacam. Alguém já mencionou ali o Monteiro Lobato, que de fato, né, vai ser o escritor presente na aula de hoje. Esses 5 escritores que já você vai conhecer, todos eles dialogavam nesse lance de trazer à tona um Brasil real, uma tentativa de mostrar na literatura as mazelas sociais brasileiras. Beleza? Como um pilar compartilhado pelos pré-modernistas, pode-se identificar o desejo de trazer à tona um Brasil real. Os autores desse momento trouxeram para as suas páginas retratos de um Brasil plural e não idealizado. Um país com inúmeros problemas sociais a serem resolvidos. Tá aí uma grande diferença do romantismo para o modernismo. E é isso que eu quero que você comece a projetar na sua cabeça. As duas escolas literárias, tanto o romantismo quanto o modernismo, falaram de Brasil. Mas escreve isso no seu mapa mental, que já eu vou te mostrar. Enquanto o romantismo tratava um Brasil idealizado, um Brasil romantizado, fantasioso, o pré-modernismo e o modernismo trouxeram um Brasil real, com denúncias sociais. Aqui eu tô falando de literatura com temática social, uma literatura engajada, para trazer à tona um Brasil que precisa de respeito, um Brasil que precisa se reconhecer enquanto identidade cultural e um Brasil que precisa usar a arte como manifestação de engajamento social. Beleza? Nesse intuito de desvelar, né, certas realidades brasileiras, novos personagens começam a surgir na nossa literatura. Imigrantes, pequenos funcionários públicos, caboclos, moradores dos subúrbios, sertanejos. Ou seja, eu começo a trazer à tona as etnias, a brasilidade no sentido de povo, no sentido de personagem que representa o brasileiro. Daí você já está começando a fazer um nexo, começando a fazer uma relação desse movimento, né, desse momento da literatura nacional, com exatamente o tema de redação do ano passado. E, de novo, não era uma idealização, porque vamos pensar no indígena. Ora, o indígena lá no romantismo era um cara herói, era um cara bravo, guerreiro, idealizado. Agora, no modernismo, vai ser um cara indolente, vai ser um cara preguiçoso. Nós vamos ver na primeira geração do modernismo que o Mário de Andrade escreve um livro chamado Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. É quase que um deboche, né, exatamente a essa idealização, a essa fantasia feita em torno do indígena. Mas isso é um papo mais pra frente, beleza? Fato é que começam a surgir tipos, né, de personagens que começam a representar a brasilidade. É o nordestino, é o caboclo, é o sertanejo, é o pobre do subúrbio, é o negro. Eu começo a mostrar que a literatura tem espaço para esse tipo de personagem porque o meu intuito é denunciar as mazelas desse Brasil real, desse Brasil que existe e precisa ser manifestado em forma de literatura. Beleza? E aqui você tem os nossos 5 grandes representantes desse momento da nossa literatura. Na poesia, nós temos um escritor chamado Augusto dos Anjos, um poeta. E na prosa, nós temos Lima Barreto, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha e Graça Aranha. São os 5 grandes nomes da aula de hoje. Esses 5 caras têm uma contribuição imensurável para a literatura nacional.
Porque por meio dessas primeiras obras que retratam a realidade nacional, prepara-se o terreno para que o movimento modernista tenha êxito no Brasil. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho das obras desses caras? Augusto dos Anjos foi um poeta que escreveu um único livro. E esse livro, tem o nome mais individualista que eu já vi na minha vida. O nome do livro desse cara, Eu. E nesse livro Eu, ele tem uma coletânea de poesias, uma coletânea de poemas, em que ele vai se mostrar um ser um pouco abalado. Você já vai ver. Você já vai ver. Vou te mostrar um poeminha aqui do Augusto dos Anjos. Ele está um pouco abalado, né, com a situação em que vivemos. Beleza? Euclides da Cunha escreve um clássico da nossa literatura, a obra Os Sertões, que retrata uma guerra que você já estudou em história. E essa guerra é a Guerra de Canudos. Lembra lá da figura do Antônio Conselheiro? Pois bem, vai aparecer em forma de literatura. Olha como é que eu tô falando de um Brasil real, de um Brasil que existe. Lima Barreto, galera, um escritor preto que não vai se embranquecer como Machado de Assis. Um escritor que tem orgulho, um escritor que tem espaço num Brasil racista, né? Então você tem aqui no Lima Barreto seu clássico Triste Fim de Policarpo Quaresma, que já te adianto o spoiler, foi ele que foi usado na redação Nota 1000 por uma aluna do ano passado que chegou à nota máxima na redação. Beleza? Monteiro Lobato, polêmico, já vi que tem gente aí no chat perguntando algumas polêmicas do Monteiro Lobato, né, que desenvolveu não só a literatura infantil, tu já assistiu ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então ele não só desenvolve a literatura infantil, como personagem do trabalhador rural, beleza? E por fim, o Graça Aranha, que escreve o livro Canaã, que vai ser exatamente uma terra prometida. É uma passagem bíblica, inclusive, né? Canaã é a terra prometida para os imigrantes. Então a gente vai entender melhor a configuração de cada autor, de cada obra, a partir de agora. Vamos começar pelo Augusto dos Anjos, né? Como eu te disse, ele escreve um único livro, intitulado Eu, e nesse livro ele tem uma coletânea de poemas. Mas poemas que de poético, meu irmão, não tem nada. Eu não consigo, claro, há uma subjetividade, sim, mas eu não consigo ver um lirismo amoroso, né, um lirismo afetivo na poesia do Augusto dos Anjos. Muito pelo contrário. O que a gente percebe é uma literatura mais objetiva, uma literatura com vocábulo de cunho científico, muito pautado por esse momento do século XIX, em que a revolução científica, o progresso científico, seria ali exatamente a cereja do bolo, seria a grande protagonista do século XIX. Então, toda essa questão, né, do conhecimento científico, o Augusto dos Anjos transpõe para o seu estado de espírito. Beleza? A gente percebe que o Augusto dos Anjos, trazendo, né, exatamente uma herança do parnasianismo, ele escreve poemas em forma de soneto. Lembra da forma fixa do 4-4-3-3, poemas com rimas, com métrica perfeita. Ou seja, esse sincretismo literário faz com que o Augusto dos Anjos traga para o pré-modernismo características do parnasianismo, né? Então eu tenho ali uma poética meio que melancólica vinculada ao simbolismo, mas também muito próxima ao realismo e do naturalismo, sobretudo pela questão tecnológica, beleza? A poética de Augusto dos Anjos, muito influenciada por Baudelaire, vai ser entendida como a poética da decomposição, ou seja, eu vou olhar para o ser humano no seu aspecto biológico, no seu aspecto de podridão, no seu aspecto de putrefação, exatamente como era uma característica do naturalismo. E aí tu tá lembrando de que livro? Com certeza do Curtiço. Então a influência, né, do Curtiço na vida de Augusto dos Anjos foi tanta, né, que ele traz isso para sua própria literatura. Beleza? Eu tenho aqui uma filosofia pessimista e melancólica da existência. É uma literatura pesada. É uma literatura que fala sobre morte. É uma literatura que fala da decomposição da matéria. Beleza? E por fim, a temática da morte, como eu disse, nos seus estágios mais degradantes. Um poema clássico do Augusto dos Anjos, olha o nome, Psicologia de um Vencido. A ideia do Augusto dos Anjos é se colocar no patamar de um cara fracassado.
Eu vou chegar aqui pertinho para ler um trecho desse poema com você. Olha lá. Eu, filho do carbono e do amoníaco, olha aí a questão mesmo biológica, né, sendo vista. Monstro da escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente, hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, ou seja, ele está se comparando exatamente esse estágio mais degradante da condição humana. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida, em geral, declara guerra. Olha que atmosfera pessimista, né? Olha que atmosfera pesada. Ele não se coloca ali num patamar esperançoso, porque o objetivo do pré-modernismo é falar dos problemas sociais. Como é que eu posso colocar aqui um poema que vai trazer o sentido de beleza, né? No sentido de euforia, no sentido de esperança, se o século XX é marcado por tremendas desigualdades sociais? Cara, lembra que o início ali do século XX foi declarada a Primeira Grande Guerra Mundial. Como é que eu posso fazer, então, uma poesia esperançosa? Ali, a musa Neise Sansei, acho que é isso, diz, o homem tava mal mesmo. Eu vejo jogadores do Vasco da Gama, meu diretor Renan aqui tá como representante desse time, lendo esse poema, Psicologia de um Vencido. Tá, quantas rodadas já, meu diretor? Foram 9, sendo que 7 derrotas, confere? São 8 derrotas. Uma a mais. E quantas vitórias? 3? 2 vitórias. Aquele pênalti, a vitória de pênalti, vocês consideram vitória? Estão considerando vitória, né? Entendi. Ah, peraí, né? Então, ó, Renan sendo magoado, exatamente. Isso aqui, ó, psicologia de um vencido, né? O cara que já sabe que ele tá o quê? Tá na M, né? Tá na fossa, tá devastado, né? Então, ó, nesse texto, além do pessimismo em relação à humanidade, há a tematização da morte, vista como fim inexorável e biológico de todos. Ou seja, o que nos resta é a morte, e uma morte trágica diante exatamente das adversidades da vida, né, do nosso triste Brasil do início do século XX. Beleza? Bom, segundo autor da aula de hoje, Euclides da Cunha, esse eu me amarro pela história dele. Mano, Euclides da Cunha era jornalista. A pretensão dele nunca foi ser escritor de literatura. E o cara, como jornalista, à época, ele é chamado para cobrir a Guerra de Canudos. Lembra lá da figura do Antônio Conselheiro, né, da vila do Arraiá de Canudos na Bahia, no interior da Bahia? Pois bem, ele é convocado para cobrir a Guerra de Canudos. Então ele foi testemunha, ele vivenciou a Guerra de Canudos. E depois que ele volta, né, da Guerra de Canudos, ele escreve um livro como exatamente um cara que testemunhou esse relato. Então a história é muito maneira, porque a pretensão do Euclides da Cunha não era ser um escritor de literatura, mas já que ele vivenciou um drama no início do século XX, que foi a Guerra de Canudos, ele foi, né, relatar isso, e aí a gente percebe que durante esse livro do Euclides da Cunha, nós temos uma mescla do tom jornalístico com o tom literário. Ele vai fazer ali o papel quase que de um intermediário, né, entre a sua sagacidade jornalística e a sua subjetividade na escrita para representar a dor, o sofrimento desse povo. Beleza? Então temos aí o retrato da Guerra de Canudos, sobretudo na imagem, né, mística de Antônio Conselheiro. Essa mescla, né, de experiência vivida exatamente pela própria questão filosófica que a vivência de uma guerra traz. Guerra desumana, né, diga-se de passagem. Há uma linguagem, por mais que seja vinculada ao jornalismo, ele consegue expressar a subjetividade literária para traçar a sensibilidade do perfil do sertanejo, né? Essa ideia, a gente tem muita ideia de que o sertanejo é forte, né? Que ele vai superar as mazelas, que ele vai conseguir dar a volta por cima, que é um povo guerreiro, um povo aguerrido. Até que ponto?
ele também vai mostrar exatamente as influências tristes, as influências pesadas da vida desse sertanejo, né? A linguagem precisa e científica também vai estar presente nessa mescla. É um livro híbrido, né? Ao mesmo tempo que ele tem um tom jornalístico, um tom denotativo, um tom de descrever o que ele viu durante a guerra, ele vai ter essa subjetividade, esse cuidado em falar exatamente da figura do sertanejo. Beleza? Bom, há um pragmatismo, porque a gente tem uma verossimilhança muito grande nessa obra. E por que essa obra é verossímil? Porque ela retrata algo que aconteceu. Então, geralmente, quando cai alguma questão envolvendo os sertões, a verossimilhança é um elemento muito presente. Beleza? E essa obra, eu não diria que ela é uma obra de literatura. Ela vai muito além. Isso aqui não é literatura, mas é literatura, é história, é sociologia, é filosofia, é antropologia, é geografia. É um relato de quem vivenciou uma das piores tragédias sociais do nosso país, que foi a Guerra de Canudos. Beleza? E o Antônio Conselheiro, gente, esse livro, Os Sertões, é um patacão desse tamanho, tá? É grande o livro. E ele divide essa obra em 3 momentos. O primeiro momento ele chama de A Terra. E aí, nesse momento, é um livro muito descritivo, né? Ele começa a descrever a geografia do sertão, né? Ele vai descrever a fauna, a flora, a própria questão da seca, as rachaduras no chão, a vegetação, né? Então, eu tenho ali um aspecto muito descritivo para falar do cenário dessa Guerra de Canudos, um cenário hostil, um cenário de pobreza, um cenário árido, contribuindo para a verossimilhança da obra. O segundo momento ele resolve chamar de o homem. E esse homem, ele começa a delinear o perfil do sertanejo, exatamente com um cunho passado, traçado no século XIX, que é o determinismo social. Lembra disso? O determinismo social diz que o homem é produto do meio em que ele vive, é produto do meio em que ele foi criado. Daí a resistência desse homem sertanejo, né? Porque ele é fruto do sertão. Ele foi determinado, as suas atitudes comportamentais são fruto exatamente de onde ele cresceu e foi criado. Beleza? E o último momento dessa obra, o Euclides da Cunha chama de A Luta, e é aí que ele narra a Guerra de Canudos. Então vejam a preparação, né? Vejam inclusive a técnica na escrita, dividir uma obra em 3 partes para que ela faça sentido. Descrevo a terra, o homem e, por fim, a luta, a Guerra de Canudos. Beleza? Próximo, Lima Barreto. Foi ele usado na redação, que já a gente vai ler juntos. Beleza? Lima Barreto escreve um livro doido demais, chamado Triste Fim de Policarpo Quaresma. Policarpo Quaresma, esse cara excêntrico aí, né? Ele era um nacionalista fanático. A gente vai chamar isso de um nacionalismo ufanista, né? Uma valorização extrema do Brasil. E o Policarpo Quaresma, ele não concordava com algumas coisas que aconteciam aqui no Brasil, não. A começar pelo que mais nos une e mais nos define, que é o idioma. O Policarpo Quaresma não via sentido de o Brasil falar português. E aí tu fala, mano, ele é louco mesmo, né? Porque desde 1500, se esse rolê tá acontecendo, não vai ser o Policarpo que vai mudar isso. Pois bem, o cara tá tão indignado com essa situação, o cara tá tão bolado com essa situação, que olha o que ele faz. Ele manda uma espécie de petição, uma espécie de carta para o Congresso Nacional, exigindo que a língua tupi-guarani voltasse a ser uma língua oficial falada pelos brasileiros. Porque, segundo ele, não faz sentido no Brasil falarmos a língua do colonizador. E aí, claro, ele é rotulado como um louco. Tem-se o estigma de que o Policarpo Quaresma é um louco. Ora, como é que alguém ousa fazer uma proposta dessa? Como é que alguém tem a cara de pau de enviar uma petição para o Congresso para fazer com que a língua tupi-guarani seja a língua oficial? Mas vamos refletir? Vamos refletir? De coração, ele não é tão louco assim, não. Pô, tu aceitou a língua do colonizador. Você aceitou o português, né? É natural, é um processo que já veio, a gente já nasceu falando português. Mas você não questiona isso?
É a língua do colonizador. E a língua do cara que já estava aqui, do povo tradicional, da comunidade originária, a gente rechaça? A gente não respeita? Só para fazer uma comparação rápida, a título de curiosidade, num país vizinho ao nosso, o Paraguai, há 2 línguas oficiais. O espanhol, obviamente a língua mais, falada por quase todos os habitantes. E até hoje, você tem na Constituição Federal o Guarani como língua oficial do Paraguai. Claro que as pessoas não falam em Guarani no trabalho, em casa, nas relações interpessoais, claro que não. Mas você ter numa Constituição uma língua indígena como a oficial do seu país, isso é a preservação da memória dos povos tradicionais. Isso é uma preservação de uma riqueza cultural e linguística, de um patrimônio que não tem como mensurar. Isso num país vizinho ao nosso. Então o que o Policarpo Quaresma fez e foi taxado de louco, vamos lá, não é tão louco assim se a gente for parar para pensar, Fato é que o Policarpo Quaresma ele queria implementar algumas revoluções linguística, na política ele começa a mexer com corrupção, ele começa a ver que, a política brasileira não tá maneira, ele critica, inclusive, o Marechal Floriano Peixoto. Olha a verossimilhança. O cara existiu, é um personagem histórico dentro desse livro. E aí, ele vai ser condenado à morte. Por isso, seu triste fim. Ele é condenado a passar os seus dias, o final da sua vida dentro de uma prisão, tendo-se aí alusão à morte, não só do homem, mas principalmente dos seus ideais. Beleza? Então, olha lá, a obra enfoca a pobreza dos subúrbios cariocas. É a primeira obra, de dimensão nacional que fala do subúrbio, exatamente do pobre. Retrata a denúncia sobre preconceito racial. Vale lembrar que o Lima Barreto é um escritor negro, Então fala-se sobre racismo, da classe e de classe, de classe social existente na sociedade brasileira e aborda os fatos ocorridos durante o governo de Floriano Peixoto, durante a revolta da Armada, que é exatamente o contexto histórico desse livro. Então a gente tem esse personagem nacionalista, que é taxado de louco, cria-se aí esse estereótipo da loucura nele e ele tem o seu triste fim, que é a morte. Beleza? Alguém tá falando aí, eu usei Policarpo. Beleza, Carol, é isso mesmo. Já já a gente vai ver uma redação que usou o Policarpo e chegou a nota 1000. Teve também uma redação, lembra qual foi o tema do Enem da redação de 2020? Foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira? Também houve uma pessoa tirando 1000 usando o Policarpo Quaresma. Exatamente por esse estigma, vinculado à loucura. Olha como é que literatura não é um prato cheio para a sua redação, É isso que eu quero colocar na sua cabeça. Tá bom? Vamos ao quarto escritor de hoje, Monteiro Lobato, tendo ali basicamente 3 contribuições para a nossa literatura, 3 principais contribuições para a nossa literatura. Primeiro, inigualável, a contribuição para a nossa literatura infantil. Você com certeza já leu ou já assistiu ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, Emília, Rabicó, Tia Anastácia, a Cuca, vários elementos folclóricos como Saci Pererê, dentro do sítio. Quem mais? Vocês lembram? O Quindim, Dona Benta, Olha a configuração histórica do Brasil dentro de um sítio. E aí você pode pensar, teve alguém que perguntou aí, Diego, mas muita gente falou que o Monteiro Lobato era racista, ele reproduzia o racismo, dentro das suas obras. Se a gente for parar para pensar, ele está desenhando o Brasil da época. Dentro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, você tem a Dona Benta, que é exatamente a vovó lá dos personagens centrais, que é uma mulher branca. E a doméstica, que fica trabalhando o tempo todo, que é a Tia Anastácia, é uma personagem preta. Não é verdade? Então você tem ali um Visconde de Sabugosa, que é aquele cara mais sagaz. Realmente ele está reproduzindo o Brasil de sua época. Mas diga-se de passagem, era um cara muito tradicional, que quando a gente for chegar no modernismo, a gente vai ver que ele tentou ali dar um boicote em uma mulher. E aí é um papo para uma outra hora, que a gente vai falar melhor disso no outro momento. Mas o Monteiro Lobato está representando, esse Brasil de uma herança da escravidão, de uma herança exatamente da decadência da economia de café. Beleza?
Bom, na obra Urupês, o Monteiro Lobato cria uma série de contos em que surge um caboclo, um trabalhador rural chamado Jeca Tatu. E esse Jeca Tatu, muitas vezes, ele é cometido por doenças. Doenças que ele pega, né, que ele se contamina na própria colheita, né? Inclusive o amarelão lá da biologia, né, que dá aquele inchaço no estômago, que são os vermes, né, vinculados a esse trabalhador rural. Então a imagem desse Jeca Tatu é um caboclo. Olha aí a questão da denúncia, né, rural desse Brasil que se manifesta no início do século XX. E em Cidades Mortas, nós temos ali exatamente o retrato da decadência da economia cafeeira, né? Por isso o nome é Cidades Mortas. Cidades que outrora eram vinculadas à prosperidade da economia cafeeira, com a decadência do café na região do Vale do Paraíba, viram, portanto, cidades mortas em decorrência da crise cafeeira. Beleza? Olha lá, ancilostomose, perfeito. Olha aí o José que falou isso? Ancilostomose, que é o popular amarelão, né? A verminose contraída no campo. Perfeito, perfeito. Nós, profs de biologia, amamos colocar ele nas provas. Olha aí o Tiagão corroborando a minha fala. Perfeito. Inclusive tem uma questão da UERJ aqui no Rio de Janeiro, né? A nossa faculdade estadual, que tem uma questão clássica que é uma questão de biologia que eu uso nas minhas provas de literatura, né, Tiagão? Vendo aí claramente essa relação intertextual entre biologia e literatura. Beleza? E para finalizar, o último autor é o Graça Aranha, que escreve uma obra chamada Canaã. Canaã é uma passagem bíblica que significa terra prometida. Então a gente tem nessa obra um enfoque dos problemas dos imigrantes que vêm da Alemanha numa cidade, Canaã, que fica localizada no Espírito Santo. Olha como é que a literatura pré-modernista ela é abrangente. Eu já falei de São Paulo, eu já falei do sertão do Nordeste, eu já falei do subúrbio do Rio de Janeiro, agora eu tô falando da chegada de imigrantes no estado do Espírito Santo, e esses imigrantes vêm com problemas, né? Vêm exatamente com mazelas para serem justamente aprimoradas aqui no Brasil. E aí eu gostaria de colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Um tema que eu acho fortíssimo para este ano é exatamente a questão dos refugiados no Brasil. Tu já fez uma redação sobre refugiados este ano? Tu tá ligado nesse tema? Por que eu tô te dizendo isso? Há 2 semanas vimos a questão do submarino do Titanic. Diga-se de passagem, que loucura, né? Aquela questão lá do submarino que implodiu. Tu acompanhou isso, né? Claro que todas as vidas importam, eu fiquei chocadíssimo com esse caso, mas 6 dias antes disso, um bote, não vou nem chamar aquilo de barco, um bote com 300 refugiados afundou no meio do oceano e a mídia não deu o mesmo enfoque, a sociedade não se comoveu da mesma forma, o Estado não se mobilizou para resgatar os corpos. Então, até que ponto, né, eu tenho ali um acolhimento de tragédias, não é verdade? Então eu peço que você esteja muito atento a esse tema, a questão dos refugiados, até porque a gente ainda vive, né, uma drástica guerra na Ucrânia que vai gerar refugiado para o Brasil. A gente vive colapsos, né, em países vizinhos que geram refugiados para o Brasil. Esta semana, num dos aeroportos de São Paulo, tivemos uma intervenção federal por conta do problema dos refugiados, que é um problema social, é um problema odierno. Então fique atento a esse tema de redação, tá legal? E aí a gente tem no livro Canaã um possível repertório sociocultural, esse acolhimento, essa chegada de imigrantes no Brasil já sendo retratadas desde o início do século XX nessa obra Canaã de Graça Aranha. Beleza? Bom, vamos à parte linda da nossa aula? Olha lá, tema de redação do ano passado, desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais no Brasil. Como eu já te dei o spoiler, tivemos um aluno ou uma aluna, eu não lembro o nome agora, né, que traz exatamente o pré-modernismo, o triste fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto, como repertório sociocultural na introdução dessa redação. Vamos ver como é que ficou essa introdução? Olha lá. A introdução da candidata foi a seguinte.
Na obra literária Triste Fim de Policarpo Quaresma, do autor brasileiro Lima Barreto, a figura do protagonista é construída a partir de um ideal ultranacionalista baseado na valorização das questões do próprio país. Então aqui em amarelinho eu destaquei um primeiro passo da sua introdução de uma redação nota 1000, que é exatamente um repertório sociocultural para a contextualização do tema. E nada melhor do que a literatura para contextualizar a sua redação. Beleza? No segundo passo, você precisa mostrar o que essa contextualização tem a ver com a realidade brasileira. E a candidata diz o seguinte: analogamente, olha aí uma analogia, uma comparação sendo feita da obra com o Brasil atual. Fora da ficção, a sociedade brasileira não se comporta como Policarpo, visto que esta não se preocupa em valorizar a memória, essa palavra é incrível, a memória dos povos tradicionais brasileiros, embora sejam tão importantes para a identidade nacional. E por fim, você tem a problematização, exatamente a antecipação dos seus dois argumentos ao longo da redação. Nesse íntere, ou seja, nesse contexto, entende-se que a negligência estatal, argumento 1, e a não eficiência da legislação, argumento 2, são causas desse desafio. Beleza? Então, introdução babado, porque eu tenho os 3 passos principais, a contextualização, a realidade nacional e os 2 argumentos, né, sendo antecipados. Ao longo da redação, a candidata desenvolve a negligência estatal no argumento 1 e a ineficiência da legislação no D2. E na conclusão, no último parágrafo da redação, depois de feita a proposta de intervenção, ela joga uma frase de efeito que vai trazer circularidade ao texto. Ou seja, lá no último momento da redação, ela vai voltar no Triste Fim de Policarpo Quaresma. Olha que interessante. Depois da proposta de intervenção, ela diz o seguinte: dessa forma, será possível formar uma sociedade ciente das causas sociais do país e principalmente manter viva a memória daqueles que essencialmente formaram a identidade nacional, o que orgulhará Policarpo Quaresma. Olha que incrível! A candidata usou o pré-modernismo, usou o Triste Fim de Policarpo Quaresma para contextualizar a redação sobre povos originários e comunidades tradicionais, e ela conseguiu retomar isso no final da redação, criando ali aquela frase de efeito cíclica, dando circularidade, movimento ao projeto de texto. Tudo bem? Então, galera, é isso que eu quero que você pense. Eu quero que você mostre na sua redação um repertório literário que consiga ser retomado nesse momento final da redação para você lacrar e, óbvio, chegar à nota 1000. Beleza? Literatura é um terreno muito fértil como repertório sociocultural. Meu diretor, para finalizar, vamos aqui ao mapa mental? Vamos ver como é que ficou o mapa mental da aula de hoje? Olha que coisa mais linda. A Yasmin está perguntando onde tem as redações nota 1000 do ano passado. Yasmin, o INEP, ele demora, né, um pouquinho para divulgar oficialmente a cartilha. Geralmente ela aparece 2 meses antes da prova, tá? Mas em alguns sites, só cuidado com a fonte, tá? Acha aí um site de confiança, você já tem algumas redações para análise. Tudo bem? Se você quiser, me chama lá no Instagram, @prof.diegodias, que eu te mando algumas que eu já tenho. Foram só 19 notas 1000 ano passado, eu já tenho umas 15. Já consegui umas 15 com o espelho pra gente ver bonitinho. Cuidado só pra você não cair em fake news, né? Tem gente que fala, ó, a Bruna falou, joga no Google redação nota 1000. Ó, cuidado, Bruna. Cuidado que você pode ser redirecionado aí pra uma página que não tem. Qualquer um hoje escreve qualquer bobeira, né? Então cuidado pra você não chegar numa página que evidentemente não traga uma redação nota 1000, né? Que seja uma fake news. Aqui no ProEnem a gente só mostra a verdade pra você. E aqui você pode ter certeza que é uma informação fidedigna. Beleza? Vamos lá, o mapa mental? Ó,
Pré-modernismo, primeiro, lembra que não é uma escola literária, é um período de transição, né, de sincretismo literário, tendências do século XIX entrando no século XX, com ingrediente mais amplificado, que é a identidade de um Brasil real. É o caminho para a gente chegar ao modernismo. E listei aqui os nossos 5 principais representantes. Augusto dos Anjos, que no livro Eu usou vocabulário científico para criar essa atmosfera negativa da poética da decomposição. Euclides da Cunha, com o livro Os Sertões, retratando de forma verossímil a Guerra de Canudos, representando a miséria, a fome, a seca, a extrema pobreza. Lima Barreto, com Triste Fim de Policarpo Quaresma, representando mazelas sociais desse nacionalista fanático. Monteiro Lobato, contribuindo para a literatura infantil com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Jeca Tatu, né, esse personagem, esse trabalhador rural que é acometido por várias doenças, várias verminoses, e lá em Cidades Mortas, a crise vinculada à economia cafeeira. E Graça Aranha com o livro Canaã, falando do problema dos imigrantes que chegavam aqui ao Brasil no início do século XX. Beleza? Então, printaço nesse mapa mental. Quem quiser compartilhar o mapa mental comigo lá no Instagram, fique à vontade. Sucesso! Semana que vem estaremos de volta na aula ao vivo pra gente falar de vanguardas europeias. Eu amo a aula da semana que vem. A gente vai relembrar o que foi o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo e tantas outras vanguardas que inspiraram o movimento modernista no Brasil. Beleza? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.